Primeiro eu vou chamar o professor Tiago. Professor Tiago, boa noite para você, tudo bem contigo? Estamos juntos aqui novamente. Acho que você deve estar ouvindo um pouco, né, do que eu estou falando sobre a questão aí dessa suspensão dos penduricalhos, uma decisão do ministro Flávio Dino, de uma discussão que está colocada em relação a justamente isso que a gente chama de penduricalhos, que são esses benefícios todos que vão além do salário desses servidores. E você, inclusive, como servidor público, acho que você vai contribuir bastante, inclusive, nessa discussão. Mas antes, por favor, preparem os lenços, então, para a gente ouvir esse momento de lamento dessa juíza. Thalita, vou só sugerir já para a gente já preparar a campanha de Pix, né, para os juízes e para os desembargadores, porque eu acho que estão precisando. Cenas fortes. E o ideal seria uma trilha sonora de Celine Dion de fundo, mas não deu para fazer. Vamos lá, vamos ouvir, gente. Olha só. Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água, não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos. Eu, pelo menos, quando estava na ativa, pagava o meu junto com a minha equipe. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada, a não ser um carro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Os juízes não têm segurança jurídica. Um mês não sabe o que vai receber, outro mês não sabe se vai cair, vem uma liminar, vem... Esses 20 anos que passamos desde a fixação do subsídio, não foram tempos de tanta glória, mas tempos de preocupação. Muita preocupação por conta dessa insegurança. Não tem nenhum penduricalho, porque não tem nada pendurado em lugar nenhum. 11 anos de defasagem. 11 anos. Isso não é possível. Isso está na Constituição. O salário mínimo tem recomposição anual, por que o subsídio da magistratura não pode ter? Não é possível, chegamos nesse estado de coisas. Não é possível, ministro Fachin, um juiz aposentado depois de 30, 40 anos de carreira, receber metade do que ganha um juiz substituto, por conta desse complexo remuneratório. Não é possível. Isso é triste. Cara, parece um episódio do Porta dos Fundos, né? Tem que rir de desespero, porque, enfim. Mas vou deixar para vocês aí, que eu vou buscar mais água, inclusive, vou deixar para vocês comentarem essas cenas tristes, né, dessa vida difícil dos juízes, do judiciário, né, essa alta casta desse judiciário brasileiro que nós temos. Minha irmã teve um aumento de R$100. Estava feliz que só a desgraça, Tiago. Professora do Estado, ela. Pois é, Eribaldo, assim, eu queria que essa juíza ela vivesse um mês inteiro não apenas com o salário, mas com a carga horária de um professor ou de uma professora da educação básica. Assim, eu acho que ela iria ajudar muito ela a medir as palavras. Né? E aí eu não vou nem... Acho que não cabe aqui, né? Acho que a nossa audiência é qualificada demais, acho que eu não preciso ficar falando aqui, a gente não precisa ficar perdendo tempo com a quantidade de inverdades que ela diz. Né? Ou seja, dizer, por exemplo, que o salário deles é R$46 mil e perde metade por conta do imposto. Gente, são 27,5%, ela não perde metade, então ela fica com 30 e alguma coisinha ainda, né? Ou seja, nem fazer conta, talvez se tivesse prova para matemática para que o juiz pudesse assumir a vaga, ela fizesse o cálculo direitinho, né? Mas, assim, é surreal, né? Assim, é surreal. E eu queria ter visto muito, Thalita, eu vi que esse corte viralizou, teve de um outro juiz também que falou também dentro da mesma linha, né? Com essas inverdades, chorando, enfim, porque você imagina, né? Se alguém que ganha o teto do funcionalismo público, né? Que recebe, né, uma série de gratificações que vão de acordo com a legislação vigente, e vejam bem, é disso que a gente está falando, porque existe o teto remuneratório, né, que é de R$46 mil, só que uma série de servidores públicos, né, notadamente no judiciário e no legislativo, recebem salários que ultrapassam esse teto do judiciário, esse teto do funcionalismo público, que não à toa é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é 46 mil e alguma coisa, né, que tá hoje.
Então, assim, é surreal isso, né? Ou seja, então quer dizer que uma simples pesquisa que a gente possa fazer naquele portal de transparência do governo federal, que inclusive o judiciário foi o último poder a disponibilizar os seus dados, que inclusive, né, muitos juízes e muitos desembargadores entram na justiça para impedir que os seus dados sejam disponibilizados ali, os seus dados financeiros sejam disponibilizados. Muitos tribunais de justiça se recusam a dizer, de fato, quanto esses juízes e esses desembargadores ganham, né? Dentro desse contexto, a gente ainda tem que ouvir uma juíza falando isso, né? Ou seja, assim, eu fiquei pensando assim, gente, isso só pode ser ironia, né? Não é possível que ela esteja falando sério. E eu queria muito ter visto, eu não vi ainda, não sei se vocês viram, se alguém viu, a resposta do Dino, porque me parece que isso estava dentro de uma audiência aí que é convocada por ele, né, para debater essa questão dos penduricalhos que ele e o Gilmar Mendes suspenderam, né? Os dois juntos suspenderam todos esses penduricalhos. Agora, uma outra coisa que eu queria falar, o Thalita, Eribaldo, que eu acho que é muito importante. Eribaldo falou da irmã dele, que é professora, né, aí no estado de Pernambuco. A grande massa de servidores públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, sobretudo aqueles que estão no executivo, mas também uma parte dos servidores do legislativo e do judiciário não recebe esses penduricalhos. E eu estou falando isso por quê? Porque é muito comum a gente ver na imprensa brasileira, né, na imprensa comercial brasileira, uma generalização do tipo, né, aquela coisa do os benefícios dos servidores públicos, como se todos os servidores públicos recebessem, né, 14º salário, auxílio livro, auxílio terno, auxílio paletó, auxílio café, auxílio creche, auxílio universidade, auxílio escola, auxílio... Isso tudo que eu estou falando que existe, tá? Auxílio saúde, auxílio habitação, com um detalhe, não sei se vocês sabem disso, né? E eu lembro que isso foi muito falado na época, quando a Lava Jato começou a desmontar, porque um dos procuradores que era ali da equipe do Deltan Dallagnol, ele era procurador, recebia o auxílio moradia, ele recebia auxílio transporte, e a esposa dele, que também era servidora do judiciário, recebia o mesmo auxílio. Ou seja, então, se você tem ali dois juízes, um casado com a outra, os dois recebem o auxílio moradia, né? Então, assim, auxílios que se sobrepõem. Então, assim, isso um professor não recebe, um técnico administrativo não recebe, um funcionário do INSS não recebe, a pessoa que está ali, né, lidando diretamente com o público, que muitas das vezes serve ali de anteparo entre o cidadão e o Estado brasileiro, esse indivíduo, essa pessoa não recebe. E eu digo isso, Thalita, Eribaldo, porque é engraçado, né? A gente vê assim, no meio dessas discussões, já tem um certo tempo, um amigo meu era uma pessoa conhecida, então assim, ele não era brincadeira, má fé, não era nada disso. Ele me perguntou se eu recebia, quanto é que eu recebia de auxílio transporte, de auxílio habitação. Eu falei, mas não recebo nada disso, não. Ou seja, por quê? Porque a imprensa coloca de uma forma, né, generaliza de uma maneira que as pessoas acham que todos os funcionários públicos, qualquer funcionário público, recebe uma série desses benefícios. E olha que a gente não falou aqui nem dos militares, né? Porque os militares são outra categoria de servidores públicos que recebem uma série de regalias, uma série de benefícios. Deixa eu só colocar rapidinho essa imagem aqui que Maxwell mandou para a gente, porque aí dá para visualizar bem isso que o professor Tiago colocou, né? Que existe uma base da pirâmide enorme, que é uns 70% do funcionalismo, que ganha até R$5.000,
Aí uma galerinha que está aqui no meio, né, no bololô, que ganha de 5 a 10. Aí um pessoal pouco menos que vai ganhar de 10 a 15. Um tiquinho de 15 a 27. Mas veja, de 15 a 27 é um negócio abaixo do piso, hein, do teto, né? É um negócio que, pô, tem profissão que devia, professor devia ganhar 27, eu acho. E aí, uma pequena porcentagem que recebe esses super salários, né? Esses super salários cheio de brincalho, né? Então, só para vocês entenderem aí qual é a proporção, porque explicita estatisticamente o que o professor Tiago estava falando, né? Porque, por exemplo, professor não recebe, não sei como no estado, né? No Rio, por exemplo, mas aqui a situação é tristíssima, não recebe nada. Então, fora que ainda paga abaixo do piso. Viu? Então, o que a gente vê na grande maioria do funcionalismo é uma galera, pouca gente que ganha bem, muita gente que ganha mal, né, e uma casta que ganha super salários completamente reais diante da realidade brasileira. Né? E essa comparação que ela faz ao salário mínimo é um descolamento completo da realidade. É inimaginável pensar esse tipo de argumento para tentar defender, e esses argumentos que é do tipo, olha, a gente tem que pagar o nosso combustível, a gente tem que pagar o nosso café. Bom, bem-vindo ao nosso mundo, né? Bem-vindo ao mundo real. É algo inacreditável de pensar, mas aí se pensar justamente essa casta, né? Esse andar de cima dos servidores públicos, muito em particular do judiciário brasileiro, nesse sentido do que eles estão defendendo. E aí, só para informações adicionais, gente, porque isso, professor Tiago, que a gente estava tratando, foi esse vídeo, né, que a gente está colocando aqui, foi de uma audiência que aconteceu ontem, que justamente discutia, porque a partir da decisão monocrática do Flávio Dino, ele pediu esse tempo aí de 60 dias para que todas as esferas, né, do poder e todos tanto judiciário, legislativo e executivo viessem a se reorganizar, e também todo o âmbito federal, estadual e municipal também que se reorganizasse. Mas aí, o que se tem, eu estava olhando agora aqui uma notícia que traz justamente sobre essa questão de que foi suspenso o julgamento, foi suspenso, aí adiou para o final de março o julgamento sobre os penduricalhos aos servidores públicos. Então, a sessão para retomar esse tema está marcado para o próximo dia 25 de março, então aí que vai voltar a ter essa discussão. Enquanto isso, há 2 decisões liminares provisórias que estão justamente suspendendo o pagamento dessas verbas para esses cargos, esses servidores. E como você mesmo, professor Tiago, disse, essas 2 liminares, elas são tanto do Flávio Dino quanto do ministro Gilmar Mendes, que concordaram aí nessa sessão para poder ajustar em 45 dias para que esses órgãos todos revisem esses penduricalhos, e aí vão retomar, então, essa discussão no próximo dia 25 de março. Portanto, a gente vai seguir aí acompanhando esse debate, essa discussão e, enfim, essas lamúrias, né? Esses lamentos. E veja, eu acho que é importante só destacar que juiz tem que receber bem. Não é, né? Assim, não é tentar trazer aqui nenhum tipo de argumento, digamos, sensacionalista, tipo, todo mundo tem que ganhar um salário mínimo, enfim. Então, acho que o juiz, justamente pela sua carreira, pelo grau de comprometimento, de responsabilidade, é um cargo que tem que, de fato, digamos, ganhar bem, né? Ainda que ganhar bem é bastante subjetivo, né? Porque também a gente pode perguntar quem é que não tem que ganhar bem. Mas, enfim, só para tentar colocar aqui, pelo menos na minha avaliação, assim, é claro que um juiz tem que ganhar muito bem,
evidentemente. Mas aí tem alguns levantamentos que eu fui acompanhando que, por exemplo, essa juíza e esses juízos, eles chegam a ganhar mais de 100 mil reais com os penduricalhos, num país como o nosso, em que ela usa como argumento o salário mínimo. A gente está falando de um salário de R$ 1.500 por mês. Veja a discrepância. O que é ganhar, já ganhar o teto, que é os 46 mil e tralalá, lá, os quase 47 mil, já coloca essas pessoas num lugar muito distante da realidade, mas muito distante. E ainda, para mim, é isso, fecha em 45 mil, que tá mais do que bom, ou não tá? Essa gente quer ganhar, porque daí com os penduricalhos e as tais das inseguranças que essa juíza diz, é porque não dá para saber quanto é que vai ganhar no mês, quanto é que vai ganhar no outro. Mas aí, gente, é isso, é papo de ganhar 80 mil, 60 mil, 100 mil reais. Horas, 100 mil reais num mês. Vocês conseguem? Eu não consigo imaginar o que é ganhar 100 mil reais no mês. Não sei nem o que eu vou fazer com esse dinheiro. Mentira, eu sei sim, todo mundo sabe. Mas a pessoa descobre, Thalita. Claro, exatamente, claro que sabe. Mas assim, é isso, é um descolamento da realidade. Tem gente que está falando que meu áudio, o Du está falando que meu áudio está fora de sincronia. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estou te ouvindo. Ok? Aqui tá normal. E tem casos de juízes que chegam a ganhar na casa dos 500, 600, 700 mil reais no mês. No mês. É inacreditável. É inacreditável. E essa pessoa, ela não tem o menor constrangimento de vir para uma audiência e falar: olha, eu tenho que pagar meu café, eu não tenho nem carro. Desembargador que tem carro só, e nem carro a gente tem, eu tenho que pagar meu café, eu tenho que pagar meu combustível. Ela pode não pagar combustível, né? Só é pegar ônibus, mas acho que ela não vai querer, né? Vai preferir pagar o combustível. O que é surreal, minha gente, é que essa senhora, ela ganhou nos últimos 3 meses, o total, a soma, né? A soma nos últimos 3 meses, mais de 230 mil reais. Esse é o drama. Assim, é um nível... O judiciário brasileiro, assim, os militares também têm isso, né? Mas, assim, o judiciário brasileiro, ele produziu uma casta, porque não é todo o judiciário. Ele produziu uma casta tão descolada da realidade que produz cenas como essa. Assim. Essa cena é uma cena de explícito descolamento da realidade. Porque você reclamar num país que... Veja, o Brasil tem um dos piores salários mínimos da América Latina. É isso. O colombiano... E aí teve alguém que disse assim, não, a Colômbia é diferente do Brasil, o Brasil não pode aprovar um salário mínimo desse. Não, não é não, meu querido. A Colômbia, a situação é pior. Daria para o Brasil aprovar um salário mínimo desse. Então, assim, o Brasil não aprova porque não quer. Então, assim, o Brasil tem um dos piores salários mínimos da América Latina, com um custo de vida alto. Assim, Jones botou um corte que, para ilustrar o drama da classe trabalhadora brasileira, ele humilhou eu, humilhou Maxwell, humilhou Paulinho, humilhou Euclides, né? Mas foi um bom exemplo. Né? Falando, pô, hoje em dia uma pessoa não tem projeção de ter uma casa própria, nem nada, não sei o que, tá todo mundo lascado. Assim, é uma coisa dramática. Assim. Minha irmã está, desde que eu conheço ela, reformando a casa dela. Desde que eu conheço a minha irmã, ela está reformando a casa dela. E é isso, assim. Então, a realidade é muito pesada e a pessoa ter coragem de dar uma declaração dessa é porque a pessoa está completamente fora do mundo, assim. Porque ela assim, você percebe que ela está falando aquilo, mas é assim, como dissesse assim, minha gente, vocês não estão vendo o absurdo que está acontecendo, não. Só que ela está ganhando 230 mil em 3 meses, assim. Divida 230 mil por 3, assim. Desconta o imposto de renda. É uma grana, cara. Assim, uma grana que ia resolver minha vida. Eu não ia ter mais depressão. Ia pegar essa caixa aqui, ia jogar pela janela e é isso aí, meu amigo.
Eribaldo, isso aí dá mais de 70 mil por mês, mas, assim, quando você estava falando, enquanto a Thalita estava comentando, eu levantei aqui uns dados, pesquisa rapidinha aqui na internet, tá? Dados de 2024, tá? Só para ilustrar o que a gente está falando aqui. Dos 240 juízes do tribunal que compõem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, tá? 235 receberam, em média, por mês, mais de R$100 mil. Ou seja, 240 juízes, 235 ganharam, em média, por mês, mais de R$100 mil. Somente 4 não ganharam mais de R$100 mil, mas somente 5 não ganharam mais de R$100 mil, mas todos os 5, ou seja, todos os 240 juízes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ganharam mais do que o piso nacional do magistério. Tá? Isso é um dado, né? Então a gente lida com dado. Se a gente pegar a população brasileira que recebe em salários mínimos, né? 35% da população brasileira recebe até um salário mínimo e 70% recebe até 2 salários mínimos. É disso que a gente está falando. E aí, se vocês quiserem, né? Isso é dado público, não tem problema nenhum da gente trazer isso aqui. Os professores da rede federal, né, dos institutos federais, das universidades federais, em geral, são aqueles tidos, né, como os que ganham os melhores salários na educação, né, ou estão entre aqueles que ganham os melhores salários na educação. Para vocês terem ideia, tá? Um professor que entra para uma universidade federal ou para um instituto federal com o doutorado, tá? Com o doutorado, ele inicia, tá? Ele inicia recebendo um salário de R$ 13.753 e se aposenta como professor titular, né? Tendo doutorado, com R$ 26.326,81, aumento esse que vai ter agora em abril, né? Na folha de maio. Se ele só tem a graduação, ele vai iniciar ganhando R$ 6.397,19. Então, assim, essa é a desigualdade, né, que a gente fala que se repete também dentro do funcionalismo público. E o fato, e é interessante, ou seja, daria uma tese aqui, né, para a gente ficar discutindo, como esses poderes, né, tanto o poder judiciário, e mais uma vez, quando a gente está falando de poder judiciário, a gente está falando de quem tem poder de verdade dentro do poder judiciário. A gente não está falando ali dos auxiliares, dos técnicos judiciários, né, dos auxiliares, do pessoal ali que trabalha ali assessorando esses juízes, esses desembargadores, né? A gente não está falando disso, né? Do pessoal que está ali no cartório pegando o processo e entregando para a população. A gente está falando dos juízes, dos procuradores, dos promotores, dos desembargadores. E quando a gente olha para os oficiais das Forças Armadas, também é outro caso que merece ser estudado, porque assim são carreiras que eu digo que são carreiras hereditárias, né? Não à toa você tem ali, né, um juiz casando com uma juíza, um procurador casando com uma juíza, um juiz casando com uma procuradora, os militares ali também a mesma coisa, casam entre si, filho de militar vira militar, sobretudo se for dessas altas patentes, né? A gente viu isso agora na questão do julgamento dos golpistas do 8 de janeiro, né? O Heleno, por exemplo, ele é neto de general, filho de general, então a gente vai vendo assim o caso do Mauro Cid, né? Filho de general, neto também de militar de alta patente, então assim, a gente vê como a gente está falando ali de uma casta hierárquica, né? E aí outro dia eu estava vendo
sobre uma ministra do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que aí desfiaram a genealogia dela, ou seja, ela é filha de ministro do STF, neta de ministro do STF, bisneta de ministro do STF, tataraneta de um nobre, de um barão. Então, assim, a gente vai vendo como é que essas castas elas vão se reproduzindo, e isso ajuda a gente a entender um pouco, né, do porquê tantos privilégios, porque, na verdade, fazem parte da elite brasileira, que sempre foi uma elite extremamente privilegiada, né? E aí eu sempre gosto de lembrar, Eribaldo e Thalita, que, para quem não sabe, né, a primeira cota a existir dentro de instituição de ensino público no Brasil era uma cota que existia nas universidades para os filhos de fazendeiros. Então, os filhos de fazendeiros tinham direito a ingressar sem vestibular, sem processo de seleção, nas universidades, né? Na Universidade Rural do Rio de Janeiro, por exemplo, havia essa cota para filhos de fazendeiros. Bom, e falando em privilégios, né? A gente está falando aqui tanto, você trouxe a questão dos militares, acho que é isso, né? Tanto o judiciário, uma parte do judiciário e uma parte das Forças Armadas tem os dois privilégios, né? Os dos penduricalhos, desses orçamentos aprovados aí nas casas estratosféricas, e também o privilégio de ter um julgamento para aqueles acusados de crime, para os criminosos, para os condenados, também muito diferenciados. Eu estou me referindo, no caso das Forças Armadas, a despeito, né, dessa questão dos golpistas, mas lembrem que para que esses golpistas eles percam as suas patentes, é o Superior Tribunal Militar que vai julgá-los para justamente fazer com que eles percam as patentes. No caso do judiciário, e eu estou falando sobre isso para pegar um gancho para a gente emendar no próximo assunto que eu quero ouvir, a gente quer ouvir aqui o professor Tiago. No judiciário, a gente tem, para caso de juízes, desembargadores, por exemplo, aquilo que a gente chama de aposentadoria compulsória. Acho que esse é o termo, né? Para aqueles que são acusados de crimes. Digo isso por quê? E aí eu vou emendar aqui para a pauta para a gente poder conversar com o professor Tiago. A gente está acompanhando também, na semana passada o professor Tiago esteve aqui e a gente conversou sobre esse caso da garota de 12 anos, que foi estuprada por um homem de 37 anos, com o consentimento da mãe, e esse estuprador e essa mãe foram inocentados, segundo a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e aí diante da repercussão dos últimos dias, que a gente também vem falando sobre isso aqui, houve as denúncias de sobrinho, de familiares desse desembargador que inocentou esse estuprador, dele então ser acusado de pedofilia, de assédio, abuso sexual. E aí o que se tem, né? O CNJ está acompanhando, está investigando esse caso, o Conselho Nacional de Justiça, essas denúncias contra esse desembargador. E aí a gente, então, está vendo que o que pode acontecer, né, só tratando a questão dos privilégios, é que esse juiz, se ele vier a ser condenado, enfim, acontecer ali dele vir a ser, de fato, comprovado os crimes pelos quais ele é acusado, ele pode sofrer essa aposentadoria com pagamento de parte dos seus salários, parte dos seus penduricalhos. Bom, então, tratando dessa informação, emendando para essa pauta, o professor Tiago, a gente conversando nesses últimos dias, e também de uma informação que a gente também já falou sobre isso aqui, esse caso dessa garota de 12 anos, que foi estuprada por esse homem, ele foi levado à justiça por conta de uma situação muito específica. Essa garota, 12 anos, segundo a legislação brasileira, deve estar frequentando a escola, e justamente pelo fato da escola
em que ela era matriculada sentir falta, né, dela ter parado de frequentar as aulas, acionou o Conselho Tutelar, que é um procedimento padrão. Quando uma criança, um adolescente deixa de frequentar a aula, o procedimento é exatamente esse. O Conselho Tutelar ele é acionado para justamente compreender o que está acontecendo com essa criança, esse adolescente, por que ele não está indo para a escola. E aí, a partir disso, que aconteceu essa denúncia junto ao Ministério Público e o caso todo do qual a gente está acompanhando, a gente está sabendo. Então, eu vou colocar, inclusive, o trecho do vídeo que o professor Tiago ele compartilhou comigo, que é uma fala da jornalista da Globo News, a Natuza Neri, que traz justamente a importância da escola, algo que, inclusive, eu, Eribaldo Maia e o professor Tiago, a gente conversou aqui na semana passada, para casos como esse. Né, de um Estado, porque lembrem-se que escola pública também é a representação do Estado, o Estado, então, ele precisa proteger essa criança, esse adolescente, inclusive da própria família, que está cometendo esse crime, que cometeu esse crime contra essa garota de 12 anos. Então, só vou colocar aqui esse trecho do vídeo da jornalista, só para poder ilustrar, e aí a gente conversa aqui com o professor Tiago. Olha só. É um vídeo que viralizou também, né, esse corte. Importante dizer que esse caso começa na escola, porque foi a escola que notou a ausência da estudante, da menina, acionou o Conselho Tutelar, que acionou a polícia, que foi até a casa da mãe dessa menina, que informou ao Conselho Tutelar e à polícia que ela estava vivendo maritalmente, com muitas aspas, com esse homem de 35 anos. A polícia chega lá na casa dele, ele estava na frente da casa, fumando maconha, se embriagando, e a mãe estava perto, e a menina de 12 anos naquele ambiente também. Importante dizer que esse caso começa na escola. Bom, então, professor Tiago, queria muito te ouvir, né? Você que está no chão de classe, aí, no chão de sala de aula, não sei se, inclusive, você conhece ou passou por alguma situação muito parecida ou sabe de casos muito semelhantes, né, a esse aí em que há essa evasão escolar e em razão justamente de situação. E aí eu quero emendar, inclusive, para uma outra informação que é a respeito desse caso, desse argumento utilizado pelo TJ, por esses desembargadores do TJ, que é o tal do argumento do distinguish, porque houve mais de 40 casos de estupro de vulnerável em que se utilizou esse argumento para justamente inocentar estupradores. Mas eu queria muito te ouvir sobre essa questão da escola, o papel fundamental para esse caso e imagino que para tantos outros, né, muito semelhantes. Certo, Thalita. Então, acho que foi muito importante, né, sobretudo essa viralizada dessa fala da Natuza Neri, né, jornalista da Globo News, nesse ponto sobre a escola. E é interessante porque nós aqui na semana passada, né, na sexta-feira, se não me engano, nós havíamos comentado justamente essa questão, né, da importância da escola, tínhamos falado sobre a escola. E aí eu queria falar, Thalita, porque assim, muitas pessoas não têm ideia, não têm noção, mas no Brasil a educação básica ela é obrigatória para os jovens entre os 4 e os 17 anos, né? Isso vem com a Constituição de 88. Originalmente, essa idade, né, essa etapa do ensino que era obrigatória, a partir de 88, era o ensino fundamental, somente o fundamental, ou seja, o primeiro ano ali, a primeira série do fundamental, até o 8º ano, atual 9ª série. Então, se começava em 7 anos e terminava ali por volta dos 13. Então, em 2009, teve uma ampliação dessa idade de educação básica, né, e das modalidades de educação básica, incluindo ali a pré-escola e indo até o ensino médio. Então, em tese, todas as crianças e os jovens entre os 4 e os 17 anos são obrigadas a estarem matriculados nas escolas.
E foi justamente isso que a escola que essa menina, né, estudava fez, ou seja, diante da ausência dela, ou seja, muito possivelmente, né, a gente às vezes acaba sabendo porque um colega comenta, né, alguém ali, às vezes algum vizinho, alguma vizinha fala, mas enfim, o fato foi que a menina, ela some da escola, ela deixa de frequentar as aulas, como a educação ela é obrigatória, né, nessa faixa etária dos 4 aos 17 anos, a escola é obrigada a informar as autoridades, ou seja, ao Conselho Tutelar, a outras autoridades, né, municipais e estaduais, que as ausências dessas crianças, desses jovens, e assim se descobriu toda essa trama, né, Thalita? Foi graças à escola. Então, a escola, que é tão demonizada por uma parcela da sociedade, ou seja, se não fosse a escola, se nós não tivéssemos a escola aí, muito possivelmente essa menina estaria sendo abusada por esse homem, por essa pessoa aí, esse crápula de 37 anos, né, até agora, até esse momento. Então, foi a escola que salvou, né, que conseguiu salvar ao fazer essa denúncia. E aí eu chamo a atenção, né, respondendo o que a Thalita perguntou, eu nunca passei por situação parecida, né, ou idêntica a essa, né, de ter alunas, né, ou alunos em situação de casamento, em situação de abuso sexual desse nível, né? Entretanto, que a gente tem, eu tenho diversos alunos que são cujas famílias recebem programas sociais, né? Notadamente o Bolsa Família, mas outros tipos de programa também que são atrelados ali à presença nas salas de aula, né? Então, por exemplo, as famílias que têm crianças jovens, né, que recebem o Bolsa Família, esses jovens eles têm que comparecer a no mínimo 80% das aulas. E aí a gente tem que faz o lançamento, né, das presenças, e o setor sociopedagógico, né, do Cefes, que concentra ali os pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, encaminham mensalmente essas faltas, né, essas ausências dos estudantes. Mas, assim, então, assim, só para a gente poder entender, né, que, na verdade, quando uma criança ela está dentro da sala de aula, ela está dentro da escola, ela não está simplesmente somente adquirindo conhecimento que está né, disciplinar, o que está ali nos livros didáticos, que está sendo dado pelas disciplinas. Não, mas ela também tem todo um aparato estatal, um aparato público, né, que garante a segurança, de fato, dessa criança, né, que garante que essa criança vai receber uma alimentação adequada, no caso, né, da merenda escolar, que ela vai receber esse amparo social em relação ao fato dela estar frequentando a escola, você tem amparo psicológico, você tem amparo por meio de assistentes sociais que encaminham esses estudantes, né, para cujas famílias passam por algum tipo de dificuldade financeira, para que possa ser remediada essa dificuldade. Então, assim, a escola, de fato, é um espaço, eu diria, um espaço de segurança para a escola, né? Não essa segurança que se quer ver, quer se dar nas escolas cívico-militares, mas um espaço de segurança cidadã, né, para essas crianças e para esses jovens. Inclusive, aproveitando que estamos falando aqui do colégio, né, da educação, teve o censo, né, que trouxe algumas informações sobre a educação e ficou destacado uma redução no número de matrículas, né, totais na educação, né, principalmente no ensino público. Eu não sei se tu deu uma olhada sobre isso, mas a justificativa do Ministério da Educação é uma questão demográfica, né? De que o Brasil está se tornando um país mais velho, né? E a população reduzindo, e por conta disso você tem uma redução do número de estudantes matriculados no ensino básico. Ao mesmo tempo que também o número de estudantes com deficiência
aumentaram e o número de creches, apesar de terem aumentado, não resolveu o problema do déficit de vagas nas creches, né? Então ainda continua sendo um problema essas questões. Eu não sei se tu viu, mas sobre esses dados, né, que o Ministério da Educação comentou, dizendo que, na verdade, a qualidade isso também é reflexo da qualidade do ensino, que o aluno está fluindo melhor por entre o ensino, além das questões demográficas. Então, como é que tu vê um pouco o resultado desse censo, né, da educação, por assim dizer? Eribaldo, eu tive a oportunidade, eu olhei ainda de maneira bastante incipiente, né, até porque os dados foram divulgados hoje, agora à tarde. Então, assim, eu acho que no próximo retorno a gente pode focar somente no censo. Acho que é muito importante a gente olhar para esses dados do censo. Assim, são dados muito ricos, muitas pessoas, temos vários pesquisadores, né, que fazem pesquisa em cima dos dados do censo, e infelizmente esses dados do censo muitas das vezes eles ficam só nessas pesquisas, né? Eles não chegam até a população. Bom, dito isso, eu acho que é importante a gente falar o seguinte: a questão demográfica, a questão da demografia, ela pode justificar, mas ela não explica esses dados, essa redução. Só para a gente ter ideia, né? A gente está falando de uma redução de aproximadamente 1 milhão de matrículas, com um detalhe, tá? Dessas 1 milhão de matrículas a menos que as redes públicas de ensino tiveram, e a gente está falando de redes públicas, tá? Tudo bem que quando a gente fala em educação básica, 87% das matrículas são nas redes públicas, tá? Então, assim, dessa redução de 1 milhão de matrículas, cerca de 250 mil matrículas reduzidas foram no estado de São Paulo, tá, Thalita? 250 mil, ou seja, 1/4 dessas matrículas somente no estado de São Paulo. Bom, e por que eu estou dizendo que essa questão demográfica, ou seja, né, o Brasil está ficando um país mais velho, ao mesmo tempo que a obrigatoriedade do ensino, né, obriga as famílias a matricularem os jovens, e aí isso ajuda a aumentar as taxas, enfim, de escolaridade, de escolarização da população brasileira. Entretanto, nós temos discutido aqui, né, várias vezes nós comentamos aqui, algumas vezes nós falamos, da série de políticas públicas que governantes, que prefeitos, que governadores têm seguidamente feito e que acabam afastando os seus estudantes da sala de aula, né? Por dois motivos, né? Seja afastando esses estudantes por criarem dificuldades de fato para que eles estejam dentro da sala de aula. Por exemplo, você fecha uma escola num determinado bairro, e isso está acontecendo em São Paulo. A gente tem uma série de denúncias, né, sobre fechamento de escolas em São Paulo, e aí você fecha uma escola num determinado bairro, você pega aquele estudante que estudava naquela escola, que estava ali a 1 quilômetro, 2 quilômetros da casa dele, e coloca ele para estudar num outro bairro a 20, 30 quilômetros de distância. Isso faz com que muitos estudantes que passam a ter que pegar transporte público, passam a ter que depender, né, de outros fatores para chegarem até a escola, que antes iam ali andando, a escola perto de casa, muitos desses estudantes acabam abandonando a escola. Um outro fator que vai ajudar a gente a entender também essa diminuição desse número de matrículas são as avaliações educacionais em larga escala, notadamente o SAEB, que vai gerar o IDEB, que vai ser aquele índice que todos os governadores e prefeitos daqui a pouquinho vão estar falando, porque vão ser divulgados os dados, e que existem, né, mecanismos aí de você camuflar os dados, dentre os quais usando a questão das taxas, dos níveis de aprovação e reprovação desses estudantes.
mais uma vez, vários estados, o estado do Rio de Janeiro fez isso, o estado de São Paulo fez isso também, você pega e tira os estudantes, você leva os alunos que estão ali fora do ciclo escolar, ou seja, que entraram mais tarde na escola, que por algum motivo tiveram que abandonar ou que ficaram reprovados em alguma série, você cria mecanismos para tirar esses estudantes da escola, daquela série, pura e simplesmente porque eles, para as avaliações em larga escala, representariam uma diminuição de nota dos estados e dos municípios. Então, infelizmente, Eribaldo, Thalita e faroleiros e faroleiras que estão aqui com a gente nos acompanhando, a gente tem, né, políticas públicas estatais, né, promovidas por estados e municípios que também ajudam a gente a entender o porquê esse número absurdo, né? Ou seja, a gente está falando de 1 milhão de matrículas, ainda que... E por que eu estou dizendo que é um número absurdo? Porque se a gente observar o gráfico da quantidade de matrículas por ano, a gente vai perceber que desde mais ou menos dos anos 2000 está havendo ali uma queda do número de matrículas, mas não uma queda nesse montante, né? Uma queda muito menor, uma queda bastante sensívelzinha, mas não nesse montante de 1 milhão de matrículas, né, de um censo para o outro. Assim, é um número muito grande e que, mais uma vez, com todo o respeito que eu queira ter ao ministro da Educação, não dá para a gente pegar simplesmente a questão demográfica brasileira para querer explicar essa ausência de 1 milhão de estudantes na educação básica. Bom, aí, professor Tiago, eu quero aproveitar, então, aqui mais um pouquinho do seu tempo para poder te ouvir sobre, enfim, um assunto que não se esgota, volta e meia, a gente está sempre falando sobre essa questão, que são as escolas cívico-militares, até pegando um gancho um pouco do final da sua fala, a respeito, né, da função da escola, da formação de cidadania, do que, né, entre aqueles e aquelas que se debruçam, se dedicam a ter uma formação nas múltiplas áreas do conhecimento, né, em relação às licenciaturas, à educação como um todo. E aí, o que a gente tem em paralelo é essas violações, me parece, estou adiantando aqui para poder te passar a palavra, essas violações a essas crianças, esses adolescentes que estão dentro dessas escolas e que, em razão deste programa, que são as escolas cívico-militares, elas acabam acontecendo. Então, numa das nossas últimas conversas, nós falávamos dos casos de abuso sexual, né, de assédio, abuso sexual por parte desses policiais nessas escolas cívico-militares. E agora tem uma notícia de ontem do Brasil de Fato, eu vou ler muito rapidamente aqui um resumo dela, em que traz o seguinte: numa escola cívico-militar no Distrito Federal, os alunos eles foram obrigados a ficarem ajoelhados por conta de uso inadequado de blusa de frio, de casaco de frio. Então, é uma escola lá no bairro de Itapoã, escola cívico-militar, que fica ali na região administrativa do Distrito Federal, em que esses alunos, então, eles foram submetidos a punições por utilizarem blusas de frio de cor inadequada. Então, quer dizer, eles sofreram um castigo físico, né? E aí, o que eles tinham que fazer? Fazer flexão e ficar de joelho, permanecer de joelho numa parte externa ali da escola, né? Enfim, acho que é onde eles fazem no pátio ou onde eles fazem educação física, ou seja, expostos, né, para outras pessoas verem, outras pessoas da escola, outros professores, outros alunos. Então, cerca ali de 15 alunos foram, então, vistos fazendo essas flexões sob a supervisão de um policial. E essa denúncia foi feita pela União dos Secundaristas do Distrito Federal, pela UES, do DF, e tem um vídeo, inclusive, mostrando justamente esses garotos, essas garotas, enfim, esses adolescentes fazendo flexão,
nessa área. Então, quer dizer, mais um episódio envolvendo o policial dentro de escola, que se mete a ser educador, que a gente sabe que de educador não tem nada. E é isso, né, professor? Eu aí, para te passar a palavra, para poder te ouvir, eu realmente fico aqui me perguntando, porque é isso, já está dado, a gente já está falando faz tempo disso, desde quando você vem aqui, a gente falou bastante sobre essa questão do que esses policiais dentro de escola fazem. São muitos os casos, ou é no Paraná, ou é em Minas, ou é São Paulo, ou é agora no Distrito Federal. O MEC não vai fazer nada? O Ministério da Educação não vai fazer absolutamente nada? Tem esses casos e, assim, é isso. Cada um que se resolva aí dentro de cada estado. Tem essa denúncia que foi feita por uma organização estudantil, né, que é a União Estadual dos Estudantes. Então, é a pergunta que eu sempre faço, assim, que se ficar realmente ao critério de cada governador, que a gente sabe, partindo, inclusive, de uma questão de um acerto do governo, que quando ele entra em 2023, ele acaba com o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, mas e aí agora a gente já está acompanhando tudo que está acontecendo nessas escolas cívico-militares Brasil afora, e o ministro, o MEC, ninguém faz nada, professor? Queria muito saber. Tá. Thalita, é importante a gente destacar o seguinte, a gente está falando de tortura, né? Isso é tortura, ou seja, você pegar um jovem, colocar ele de joelhos, obrigar ele a fazer flexões, exercícios, né? Isso é tortura. Colocar ele no pátio, na frente de todo mundo, ou seja, está submetendo esse jovem a uma questão vergonhosa. E vejam bem, por conta de cores ou padrões diferentes de casaco, ou seja, se as pessoas não têm ideia da realidade social do país, do estado onde eles estão, ou seja, que um jovem ele está indo ali com aquilo, muitas das vezes com aquele único casaquinho ali que ele tem para ir para a escola, para suportar o frio que está fazendo, né? Suportar a chuva, esse clima que a gente está vivendo, que a gente está vivenciando nesse momento. Então, assim, é isso que a gente está falando. Eu preciso deixar claro que a gente está falando de tortura contra crianças, contra jovens, né? Dito isso, Thalita, Eribaldo, ouvintes aqui, pessoas que estão nos acompanhando, não, o Ministério da Educação, assim como, né, tem durante todos esses anos, já quase 4 anos, né, se mantido em silêncio em relação às escolas cívico-militares. E aí, Thalita, em relação ao PECIM, né, que é esse programa das escolas cívico-militares, que foi criado durante o governo Bolsonaro, só lembrando que o Ministério da Educação levou quase 6 meses, depois de iniciado o governo Lula, para acabar com o PECIM. E ainda assim, eu não sei se vocês lembram o contexto que acabou, assim, não foi feito, não foi falado, não foi feita uma audiência, não foi convidado os repórteres, não foi algo publicizado isso, né? Foi posto um fim, mas parece assim, que é uma coisa meio envergonhada, sabe, de se fazer, até porque, né, a gente cabe lembrar disso, temos diversos governadores da base de apoio do governo federal, ou seja, diversos governadores do Partido dos Trabalhadores, que nos seus estados implementaram escolas cívico-militares. Inclusive, o senhor Camilo Santana, que é o atual ministro da Educação, fez isso quando estava no governo do estado do Ceará. A gente tem hoje diversos governadores, diversos prefeitos usando, né, verbas do Fundeb para poder fazer a manutenção dessas escolas cívico-militares, e o que é mais grave, tá, o Thalita e Eribaldo, usando emendas parlamentares, essas emendas parlamentares aí desses orçamentos secretos, essas emendas parlamentares turbinadas, né, desde a gestão do Eduardo Cunha, mas sobretudo durante a gestão do Arthur Lira, muitas prefeituras, muitos governos estaduais estão usando essas emendas que são destinadas por deputados federais e por senadores para manterem esse modelo de escola cívico-militar, que, mais uma vez, é um modelo, né, que custa muito caro, custa mais do que uma escola pública demanda,
né, mais verba do que uma escola pública tem, e que não tem qualquer tipo de demonstração de qualidade, não tem qualquer evidência de que esse modelo de gestão cívico-militar, né, promova uma melhor educação. Muito pelo contrário, o que está sendo promovido é isso, né? Violência, segregação, discriminação, abandono de escola, né? Porque um jovem que é humilhado na frente dos outros, qual é a vontade que ele vai ter de voltar para a escola? Então, é esse modelo de educação que a gente está dando para os nossos jovens, né? Aos olhos e contando com a complacência e o silêncio do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação e de todas as outras esferas, né, federais que poderiam se manifestar sobre isso, né? E aí me parece que se a gente for falar alguma coisa, parece que até adivinho o que vão dizer, né? Não podemos nos pronunciar porque estamos aguardando o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Quer colocar o negócio do Covid primeiro, Thalita? Então, só para fazer uma última pergunta, então, para Tiago, que eu estava pensando ainda sobre esse dado, porque hoje um autor que me faz pensar, né, que tem me estimulado a pensar, é justamente um autor que não veio do mundo da universidade, né, que é o Mark Fisher, era professor do ensino médio e tal, depois que quando ele faz sucesso, aí a universidade dá uma colada nele, mas ele pensa muito a partir da experiência dele no ensino básico, né, inglês, né, enfim. E ele elabora algo que ele diz assim, e também passando por essa coisa de na Europa, antes do Brasil, né, dessa queda demográfica e um recuo também nas matrículas, ele fala que isso, dentro da sala de aula, ele percebeu que a educação passou a ser vista pelas pessoas no geral e pelos alunos também como algo pouco importante, como algo que não muda mais a vida de ninguém. Então, não adianta você estudar, não adianta você se dedicar ao colégio, porque, na verdade, não importa o quanto você estude, seu futuro vai ser num emprego precarizado. E ele traz esse elemento, né? Ele fala que o jovem vai para o colégio, fica lá, curte aquele tempo ali, não sei o quê, mas é uma coisa meio um hedonismo depressivo, né? Ao mesmo tempo que ele quer curtir ali, mas ao mesmo tempo aquele lugar é uma depressão, porque não produz nada de novo no futuro. Eu queria saber se dentro da tua experiência aqui no Brasil, se tu acha que essa leitura dele tem algo a dizer para nós, porque, querendo ou não, claro, né, existe uma diferença muito grande da Inglaterra para o Brasil, né? Então, se tu acredita que é possível fazer o diálogo com essa leitura que ele faz a partir da realidade britânica, né? Eribaldo, vou falar para você uma coisa que eu também costumo dizer, é o seguinte, alunos, né, estudantes, são estudantes independentes da idade, do nível de ensino e do local do país que eles estão. Então, assim, estudantes são estudantes, né? Sejam eles do ensino fundamental, do médio, do ensino superior, da pós-graduação, então são sempre estudantes, né? E tem sempre esses mesmos dilemas, né? E passam, né? Sempre por essas mesmas questões e questionamentos. E uma coisa que eu costumo dizer, né? Assim, sem medo, né? Não é uma simples fala, né, de efeito, mas a escola, ela é uma instituição social, né, talvez uma das principais instituições sociais que a gente tem, né, ao lado da família, e a escola, né, talvez seja uma dessas instituições sociais que ela precisa, ela tem, ela muitas vezes ela age enquanto parece que ela está isolada do contexto histórico, social, político e econômico que
os povos que as sociedades vivem, né? Então, assim, a escola é uma instituição extremamente conservadora, no meu modo de ver, na minha visão, tá? Dito isso, tá? Eu corroboro as palavras do Fischer. E aí eu vou fazer só um adendozinho, né? Eu dou aulas, né? Eu trabalho numa instituição muito diferenciada, né? Ou seja, todo mundo aqui sabe, eu sou professor do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sokol da Fonseca, no Rio de Janeiro, que é uma instituição de ensino, tem lá educação básica, né? Temos ensino médio, técnico, ensino superior, pós-graduação, mas é uma instituição onde os estudantes eles entram por meio de concurso público. Então, eu lido com uma parcela bastante diferenciada, né? Eu não trabalho, já trabalhei na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, mas já tem muitos anos que eu não estou mais na rede estadual, né? Já tem 17 anos, na verdade, que eu não estou na rede estadual, apesar de eu ter muitos amigos, muitos colegas, tenho muito contato com a rede estadual do Rio de Janeiro, a rede estadual de Minas Gerais. Então, assim, Eribaldo, para aquelas parcelas da população, sobretudo, né, para muitas pessoas mais pobres, mais pauperizadas, né, aquela parcela mais miserável da população, eu concordo com você. Entretanto, a gente ainda tem uma parcela da população, essa parcela também pobre, paupérrima, que ainda enxerga a educação como um instrumento de transformação social. E a gente percebe, eu vejo isso nos meus alunos, mais uma vez, reconhecendo que eu lido com um alunado que é bastante diferenciado da média. Eu vejo neles essa esperança, essa mudança de esperança, de fato, de mudar de vida por meio da educação, conseguir uma mudança de vida por meio da educação. Entretanto, o relato que eu tenho, né, dos meus colegas, das pessoas que eu conheço, que estão dentro de sala de aula, nas redes estaduais de ensino, pelo menos de uma parcela dos estudantes dessas redes, é esse que você está trazendo, é esse que o Mark Fisher trouxe da Inglaterra, que, de fato, para esses estudantes, eles não conseguem enxergar mais na escola a educação como um meio de transformação social. Aí eu só me pergunto, Eribaldo, enfim, aí isso daria mais uma tese, né, daria uma boa conversa aqui entre a gente, se, na verdade, sempre não foi assim. Ou seja, se a gente sempre não teve uma parcela desses estudantes que, na verdade, não enxergam na educação, não enxergavam na educação esse mecanismo de transformação social. E aí eu estou falando isso com base em quê? Né? A educação no Brasil, como a gente começou falando aqui, ela só foi tornada obrigatória a partir de 1988. Até então, a educação não era obrigatória, ou seja, as famílias, principalmente as mais pobres, pegavam seus filhos e colocavam esses filhos para trabalhar, para ajudar em casa. Essas crianças, esses jovens, não tinham oportunidade de trabalhar. Se a gente pega os dados educacionais brasileiros, vocês vão perceber que ali o Brasil, até a década de 50, 60, metade da população brasileira era analfabeta. Metade da população brasileira era analfabeta até ali, década de 50 e 60. Ou seja, a gente está falando de ontem, né? Vocês dois são formação em história, a gente está falando de ontem isso, né? Então, assim, ainda hoje, uma parcela da população brasileira ela não teve educação formal, né? A gente tem, salvo engano, a parcela da população com ensino fundamental completo, ela está perto ali, um pouco mais de 40%. Né? Se a gente pega o ensino superior, menos de 10%. Então, assim, ou seja, são pessoas, você pega para esse 40 e poucos por cento da população brasileira que só tem ensino fundamental, eles talvez digam que o ensino, que a educação não mudou a vida deles, porque de fato não mudou, né? Assim, eles não tiveram um grande
ganho, né, por conta da educação. Então, assim, eu acho que é uma conversa assim, que eu adoraria ter com você, já com bastante tempo. Acho que é uma questão aí muito interessante para a gente debater e para conversar, né? Ou seja, até que ponto, de fato, a educação, né, é vista como esse poder transformador, né? E será que algum dia, né, a gente foi para uma parcela importante da população? Na próxima a gente vai continuar essa conversa. Vamos continuar, realmente. Muito bom. Assim, só um minutinho a mais do seu tempo, até porque o nosso próximo convidado já está aqui. Um pequeno relato pessoal. Quando eu estava terminando o ensino médio, e eu já estava na minha cabeça que eu ia fazer faculdade, né? Enfim, aí foi um projeto aí de longa data e muitos percalços no caminho, muita coisa. Mas, assim, eu me lembro, porque eu estudei a vida toda em escola pública estadual, e uma escola pública grande, muitos alunos, cerca de 500 alunos na escola, cada sala de aula tinha ali cerca de 35, às vezes 40 alunos, então você como professor imagina como que era o caos, né? E era isso, assim, eu me lembro de uma aula de sociologia, uma professora de sociologia, aquela época lá, início dos anos 2000, a gente ainda tinha sociologia e filosofia, né? Era uma por semana, uma filosofia, uma sociologia. E a professora perguntou para a gente, né? Eu estava no segundo ano do ensino médio, porque no terceiro ano do ensino médio eu já estava estudando à noite, porque eu tinha começado a trabalhar. E ela perguntou se quem que queria fazer faculdade, qual que era o projeto, né? Mais um ano de escola e quem que ia fazer faculdade. Se levantou 3 pessoas numa sala ali de 35, 40 alunos, foi muito. E eu vim de um lugar, dentro da realidade da minha escola, de um lugar muito privilegiado e diferenciado, porque eu tinha pai e mãe com ensino superior. A imensa maioria dos meus colegas de classe era outra realidade. Eu acho que isso também conta muito, né? As referências que você tem. Então, na minha cabeça, eu já tinha dado como certo que eu ia continuar os estudos, eu ia continuar a estudar. Mas meus colegas, eu me lembro muito bem que eles não viam a hora de terminar a escola, terminar o ensino médio, para já poder trabalhar. Não tinha como horizonte, como norte, fazer uma faculdade, por exemplo, ver na educação como uma possibilidade de mudança de vida. Não tinha. Então, certamente, acho que isso é isso. Acho que vale um grande debate, uma boa reflexão aqui que a gente pode fazer com mais tempo, porque realmente, eu estou falando, eu terminei o ensino médio em 2003. Então, quer dizer, é antes do processo da mudança do Enem, é antes dos processos das políticas de educação para acesso às universidades públicas, federais. Então, também tem esse ponto, né? Também tem esse dado. Mas, assim, no geral, é isso. As pessoas da classe trabalhadora, de escolas públicas, em geral, não veem a educação como esse lugar. Thalita, tem uma... Rapidinho, porque tem uma diferença que é importante, Thalita falou algo que eu acho que é importante, e que tu também falou, e que tu trouxe, que é o Brasil, né, até muito recentemente, tinha uma população muito grande que não teve nem acesso à educação, e aí depois teve um acesso à educação, a política de cotas também deu uma democratizada nos espaços, principalmente de ensino superior, e isso produziu um acesso e produziu alguma mobilidade social. Então, isso dá alguma parcela da população a sensação de que a educação é algo importante e produz um reconhecimento social, pelo menos um reconhecimento social, se não uma mudança financeira, né? A diferença fundamental da Inglaterra é que o Fischer estava falando num momento em que ele enfatiza muito em que as políticas de Margaret Thatcher, então, tinha acesso à educação, tinha acesso à cultura, tinha acesso à bolsa para escolas de arte, assim como ele teve, por isso que ele tinha muita conexão com a arte, né? Então, muitos acessos a aparelhos de educação para pessoas pobres, e isso foi retirado no governo Thatcher, né? E aí o fim desses equipamentos, para ele, cria uma sensação de desilusão com a educação, né? A população mais jovem vem e o que tem de educação é muito precarizado, né?
não é mais como antes, com suporte grande, etc. Que é um pouco que a gente vive hoje aqui no Brasil, né, Eribaldo? Assim, guardadas as devidas proporções, é isso, né? Ou seja, a questão dos recursos, a falta de investimento, né, da precarização do trabalho docente, a própria precariedade das escolas, né? E aí, Thalita, minha história de vida também é um pouco parecida, né? Eu estudei a vida inteira também em colégio estadual, colégio maior até do que o teu, e eu vivenciei a mesma coisa, ou seja, para vocês terem uma ideia, assim, se eu pego ali meus amigos de infância, né, os amigos ali do bairro, da rua e tal, eu fui, até pouco tempo atrás, eu era o único que tinha cursado graduação. Aí depois um outro amigo já mais velho, depois de casado, tal, fez graduação. Inclusive, ele até há pouco tempo atrás terminou a segunda graduação, até interessante isso. Ele fez duas, uma atrás da outra. Mas, assim, é muito isso, né? E se eu penso, os meus colegas de ensino médio, né, assim, que estavam comigo ali na escola, e a gente também é desse mesmo, né, período, antes de todas essas políticas, acho que as pessoas, o Thalita, Eribaldo e demais, que elas sequer pensavam, a universidade não estava ao alcance delas. Assim, eu sou nascido, criado na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, e ali, pelo menos, o ensino superior ele não era algo palpável, não era algo alcançável. Então, acho que talvez as pessoas, até como uma forma de defesa, um mecanismo de defesa, acho que poucos até pensavam em fazer, porque sabiam que não iam conseguir isso, né? Que era algo inatingível, né? Mas, enfim, a gente tem muita coisa para falar. Sim, é um papo para bastante tempo. E ficaram alguns assuntos aí também, né? Que são muitos os temas, então vamos deixar para a próxima conversa nossa. E o professor Tiago, daqui uns dias, está de volta com a gente aqui para a gente seguir falando de educação, que é super importante. Professor Tiago, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo aí, pela disponibilidade. Até a próxima. Eu agradeço a vocês. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.